Eu acho que o povo está desistindo de mim, certeza. Não estão gostando. O pessoal não está vindo mais. Não sei se é só o frio. Oi? Ah, isso é verdade. Uma coisa, eu troquei muita coisa com a gente hoje. Ah, que ótimo. Lá no curso do Johnny. Que bom, fico muito feliz. Mas, como ela disse, se Deus voltar no dia do frio. É, isso é verdade. Mas eu falei para minha mãe, aqui tá mais quente do que onde eu moro. Lá, como é perto do aeroporto, é muito descampado, então é muito frio. Agora aqui tá mais quentinho, mais tranquilo, aqui na Precidinha. E eu sempre achei que aqui fosse mais frio. Fez frio, né? Nossa Senhora. Ah, isso é bom. E eu tenho algumas coisas para consertar que depois eu vendo as aulas eu vi que eu anotei errado. Bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Senhor que possa nos conduzir nesse encontro e que com a intercessão de São José Maria Escrivá, tudo que a gente faça, tudo que nós comecemos, em Deus termine e que nós possamos trazer o lastro para essa nossa igreja, evangelizando e santificando sempre o nosso trabalho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga. Exato. Exatamente. A pessoa não quer sair de casa e Deus volta. Faz o quê, né? Vocês conhecem São José Maria Escrivá? José Maria Escrivá. Hoje é dia dele. São José Maria Escrivá, ele é fundador da Opus Dei. A Opus Dei, por muito tempo, ela foi vista como uma organização secreta. Mas, na verdade, ela é uma prelazia. Prelazia do Papa. O que significa? Ela é um movimento da Igreja que quem coordena é o Papa. Então, ela não tem um líder direto. Quem coordena é o Papa. Ele tem a mesma premissa, por exemplo, da Legião de Maria. Só que a Legião de Maria tem uma presidência, tem uma coordenação, tem um diretor espiritual, etc, etc. A Opus Dei, ela é uma prelazia que ela é vinculada diretamente ao Vaticano. O que acontece? A palavra Opus Dei significa trabalho de Deus. E a premissa disso daqui, apesar de ter muitos padres vinculados ao Opus Dei, ela é um movimento totalmente leigo. A premissa dele é a gente santificar o trabalho. Então, o leigo, exatamente, o leigo. Todos nós, exatamente. Apesar de ter padres vinculados, né, então tem padres vinculados ao Opus Dei, mas ela é uma prelazia totalmente leiga. Então a ideia é que a gente, como leigo, como vivente do mundo, a gente santifica o mundo. Então eu gosto muito dos textos deles, né, da premissa do Opus Dei, justamente porque é o que nos induz a, dentro do nosso trabalho, a gente catequizar, a gente levar Deus com as nossas ações, com as nossas palavras, onde quer que seja. Então é um modo da gente se santificar e santificar os demais. Como que eu faço isso? Tudo que eu for fazer, eu ofereço para Deus. Então, se eu vou dirigir, eu ofereço para Deus. Se eu vou trabalhar, eu ofereço para Deus. Tudo exatamente. Exatamente. Essa é a premissa da Opus Dei. Então, é uma... Principalmente quando a gente trabalha com o pessoal do Crisma, né? Os adolescentes estão começando a trabalhar ou estão naquela fase que não gosta de ir para a escola, não gosta de estudar. Isso aqui é uma excelente teologia para apresentar para eles de que, olha, isso aqui é uma forma de você se santificar, santificar o seu amigo, santificar o seu trabalho e também é uma forma de que, se Deus vier num dia de frio, você garanta que você vai para o céu.
Então, essa é uma das formas. São José Maria era espanhol e ele veio muitas vezes para o Brasil. Tem vídeos dele na internet de quando ele veio para o Brasil. Ele pregou muito aqui, né? Então, além da Espanha, né, que é onde fica a sede, o Brasil é um dos locais que mais tem membros da Opus Dei. E aqui em Sorocaba tem uma que quem era vinculado era o padre João Orsi, que hoje está na catedral, né, está aposentado, mas ele era o diretor espiritual da Opus Dei daqui de Sorocaba. Então, toda quinta-feira tem uma reunião só para homens, na sexta tem uma reunião só para mulheres, se eu não me engano, uma vez por mês tem uma reunião para os casais, para santificar os filhos. Então, assim, é lindo ver todo esse trabalho deles. E, totalmente, porque isso. E a ideia de São José de São José Maria era justamente tirar essa ideia de que só os padres vão para o céu. Então, quando ele fundou a Opus Dei, para justamente mostrar assim, olha, o céu não é só para quem tem batina, o céu é para todo mundo. Então, mas como que eu posso santificar? Eu não tenho como ficar dentro da igreja. Não, você vai fazer isso dentro do seu trabalho. Então, você vai fazer da sua mesa de trabalho o seu altar. Dessa forma que você vai entregar, vai entregar esse sacrifício que é trabalhar para Deus, como prova em expiação, né, dos seus pecados. Tem um filme chamado Encontrarás Dragões. Uhum. Sim. Exato. Mas nunca acontecerá, assim, para nós amigos. Porque a Ana, por quê? Qual é o conhecimento que a Ana tem para falar alguma coisa, alguém está transformada há vários anos, fez curso? Total autonomia. Mas eu não vou ter base. Aí que entra a catequese. Não, A gente, eu tô falando sem ter feito. Ah, não. Sem ter feito nada, realmente não vai ter como. Sabe que você está falando Sim. uma coisa que não está certa. Aí você faz o diálogo, você fala que você fala mais. Uhum. Mas aí quando você chega no quadro, você falou isso. Sim. Você chega no quadro e tipo, pode questionar se você não tem uma base. Sim, 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 sim. Mas por quê? Ah, minha vida tá ruim. Mas não tem uma base. O que quer? Exato. Você pode ser? Sim, exato. Não, então, mas é por isso que a gente fala que cai na questão de que nós, como catequistas, a gente tem a necessidade e obrigação de ter o mesmo conhecimento que o padre. Ah, o padre estudou 10 anos? Sim, a gente tem uma vida inteira para estudar. Nem que seja velhinho. Se escutou um padre falando bobagem, você tem autoridade para falar disso. E daí vem o ministério do catequista. O ministério do catequista é justamente para pôr em pé de igualdade. O padre é um ministro, nós também somos um ministro. E como que a gente pode também pegar, por exemplo, um padre que está formado há muito tempo, ou um padre recém-formado, que muitas vezes confunde o que é teologia e o que é opinião própria, a gente está aqui justamente para que isso não impacte o povo. Porque qual é o problema? O povo. Qual que é a nossa preocupação? Não é somente o meu ego ou o meu conhecimento, é o povo. Se o padre está sendo pedra de tropeço para o povo, a gente tem autoridade de falar. Se eu, como catequista, estou sendo pedra de tropeço para o povo, o padre tem autoridade de falar. E vocês, como catequistas, também têm autoridade de falar para mim. Então é nessa questão. Mas tudo precisa de fundamento, tudo precisa de estudo. E esse estudo vai Uhum. Sim, 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 sim. Totalmente, totalmente. Exato. E é uma coisa que eu bato muito na tecla de que a gente. Não, 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 não. Mas eu bato muito nessa tecla de que a gente precisa ter esse conhecimento, porque muitas vezes a gente vai na igreja quando padre. Exato. Independente do padre que está lá na frente, independente do ministro. Tanto que a gente vai passar, quando for falar no catecismo sobre os sacramentos,
A Eucaristia, o milagre da transubstanciação, ela acontece independente da índole do ministro. Eu sei que o padre pega a mulher, que o padre rouba, que o padre não sei o quê. Na hora da consagração é Cristo ali. Então, independe, pode ser o pior padre do mundo. Na hora da consagração é Cristo que vem. É isso que a gente tem que ter essa noção. Fora da igreja, fora dos sacramentos, é um ser humano como qualquer outro. Mais instruído? Mais instruído. E por isso ele será cobrado muito mais. Exato. Então é importante a gente ter essa noção de que quanto mais é dado, mais será cobrado. E a gente vai ser cobrado também. Exatamente. Mas aí nós vamos fazer igual Adão, né? Eu não vou assumir, vamos culpar quem? Eu vou culpar quem? A Cláudia, eu vou culpar. Então tem essa. Esse filme aqui é um filme que conta a história do Opus Dei. Então, inclusive, tem até o Rodrigo Santoro, porque a história acontece numa Revolução Espanhola. Então é a história da Revolução da Espanha mais a história de São José Maria Escrivá. Então ele baseia ali os dois e é um filme muito legal, muito, muito bacana. Belezinha? Deixa aqui, depois eu apago. Gente, vamos lá. Eu vou repassar o que a gente conversou só para a gente recapitular, tá? A gente vai falar, começou então o módulo 2 e a gente vai começar a falar sobre a criação, né? Principalmente sobre o livro do Gênesis, tá? Hoje a gente... Essa aula é a 7, isso. Estou continuando o que a gente falou do 6 e a gente já vai passar ali para 7. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra, né? Então tem uma oração aqui. Nós falamos sobre o que é o homem. Então, por que Deus criou o homem? Inclusive tem o Salmo 5, que quando você estivesse pensando assim, nossa, eu sou uma porcariazinha, eu não sou nada. Leia o Salmo 5. Salmo 5 fala justamente isso. Que é o homem para Deus se preocupar tanto, para Deus o desejar tanto. E daí o Salmo discorre justamente nessa dignidade do homem. Então, esse cântico, né, atribuído a Davi, né, vai dizer qual é a dignidade que o ser humano tem e por que Deus o fez. Por que Deus se preocupa com a sua salvação. Tudo bem? Aí, a história da salvação, né? A criação, ruptura e promessa. Um ponto que eu não lembro se falei na outra aula é Gênesis 1. Ele é um poema, certo? Então a forma que ele é construído é numa forma de poema. Lembra que eu falei que Gênesis 1 é um poema? Sim, o estilo literário ele é um poema. Então, quando a gente olha o texto do Gênesis, você vê que existe toda uma lógica da criação. Deus cria o ambiente e o preenche. Deus cria o ambiente e o preenche. Então, Deus cria o céu. Aí ele preenche com luzeiros. Deus cria a terra e o mar. Que bonitinho. Que belezinha. Legal. Então, Deus cria o mar, cria a terra e ele preenche com peixes, com monstros e com animais. Deus cria as árvores e o preenche. Depois que ele conclui toda a criação da terra, ele preenche com o ser humano. Tá? Um outro ponto também da criação, que é importante a gente ter ideia, é que o livro do Gênesis, deixa eu abreviar aqui de novo. O Gênesis é um livro apologético. O que significa isso? É um livro que defende a fé. Por que isso é importante? Porque toda a estrutura do Gênesis, ele tende a defender Deus como uno, certo? Por que isso é importante? Quando nós pegamos ali, primeiro versículo, Gênesis 1, no princípio Deus criou o céu e a terra. O que ele está querendo dizer? Ele já está diferenciando esta religião do Deus El
que é o Deus único, certo? O Deus uno, das demais religiões. Se você for pegar todas as outras religiões que já existiram ou que existem, principalmente mitologias, Deus ele surge de uma necessidade. Aqui, Deus ele cria todas as coisas. Então ele não vem de uma necessidade, certo? Então o que acontece? Você pega, por exemplo, a mitologia grega. Zeus vai nascer depois que a Terra já existia, o ser humano já existia. O ser humano faz o auê dentro da Terra, aí precisa que o universo crie Deus para que conserte e ponha ordem em todas as coisas. Quando a gente vê essa apologia, está dizendo que Deus já é, ele já existia. E a partir daí tudo é criado. E mesmo assim, mesmo ele sendo a única criatura, entre aspas, tá? De criar, que cria todas as coisas, o ser humano se aproxima e se afasta. Então ele mostra que o ser humano em si não usa da sua liberdade da melhor maneira. Então, ao invés de continuar com Deus, ele se afasta de Deus. Na necessidade, ele se aproxima de Deus de novo, né? E assim por diante. Então, essa apologia, né, essa defesa da fé, é justamente para dizer que este Deus já existia. Johnny, por que você está chamando Deus de El? Porque no judaísmo, principalmente, e no tempo hebraico, este Deus e tudo que termina com El tem a questão da divindade. Então, quem é o Deus único? No judaísmo vai ser El, que depois ele vai ser apresentado como Javé. Depois ele vai ser apresentado como Javé. Lá em Isaías a gente vai ter o nome de Deus, certo? Então, é importante a gente ter essa noção, tá? Um outro ponto que aulas passadas eu acabei explicando e depois eu até esqueci de... Eu era para ter falado isso na aula passada, acabei esquecendo. Quando a gente pega a palavra de Deus, deixa eu ver se eu estou escrevendo certo. Quando a gente pega o nome de Deus e em hebraico, oi? Pois não. Ele não é o suficiente sozinho. Isso. Então há toda essa divisão. Aí por isso que eu falo do poder apologético que o Gênesis vai ter. Por exemplo, Gênesis 1, você vê a palavra sol? Não tem palavra sol. Não tem lua. Não tem estrelas. Porque todas essas palavras no hebraico eram o nome de deuses. Então, para não dizer que este Deus cria os demais, ele utiliza uma outra palavra para informar o que ele está querendo dizer ali. Então, ele vai criar os luzeiros, ou seja, aquilo que provém a luz. Então, ele não vai utilizar, por exemplo, no grego, não vai utilizar Apolo, entende? Então, ele tem todo esse cuidado nesta poesia para não cair numa situação que já existia antes, que é o politeísmo. Politeísmo, que é você tem um deus máximo e você tem outros deuses menores. Tá? Quando a gente pega, por exemplo, deixa eu ver, tá certo aqui. Esse daqui é a escrita e por questões totalmente acadêmicas, tá, gente? Eu não estou cometendo um pecado, pelo amor de Deus, tá? Mas aqui é a palavra
Yahvé, certo? O hebraico é escrito da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda. Não, pode escrever. Não tem problema, tá? Então, o hebraico é escrito da direita, tá? Da direita para a esquerda. Então, o texto bíblico ele faz isso daqui. Então, a palavra é escrita dessa forma. Da onde surge a palavra Jeová? Ele vem com a demarcação de Adonai. Então, eu havia falado que a demarcação era de Elohim, mas não é Elohim, é de Adonai. Essas daqui são as vogais. Tem mais um. Os pontinhos. Tá? Então, esses pontinhos aqui são as vogais. Então, a gente tem consoantes e a gente tem as vogais, certo? Quando a gente olha isso que está em azul, são as vogais da palavra Adonai, certo? Então, a gente tem a palavra Adonai, certo? Então, eu tenho um A, um O aqui e um I, que eu posso traduzir para o E também, tá? Então, eu tenho essas vogais aqui e eu tenho as consoantes aqui. Quando os tradutores do rei James ou do rei Tiago, né, vai fazer a tradução para gerar uma Bíblia para o protestantismo, ali falando já da época de Lutero, então em 1500, eles não vão interpretar isso aqui como Adonai, eles vão interpretar isso daqui como uma palavra que vai se transformar em Jeová. Eles não sabiam dos pontinhos. Exatamente. Exatamente. Isso. E daí o que acontece? Isso daqui já é do hebraico moderno. Então, da mesma forma que a gente tem o português, né, o português arcaico, a gente tem o português clássico, o português moderno, que é o que a gente fala hoje, né, o hebraico também. Então, o hebraico, na forma que ela foi escrita, é dessa forma aqui, é só as consoantes. Nas demais traduções, eu vou ter depois esses apontamentos para a palavra Adonai. Por quê? Para o judeu, somente a leitura mental, eu já estou caindo em pecado. Então, quando ele vê essa palavra e ele lê Javé, ele fala assim, opa, já caí em pecado, já feri o mandamento. Então, o tradutor, o que ele faz? Ele adiciona esses pontinhos. Então, de bater o olho, ele viu os pontinhos, ele vai falar Adonai. Ele vai falar Senhor. Ele não vai falar o nome de Deus. Ele não vai falar Elohim ou Yahvé. Ele vai sempre trazer para Adonai. Por isso que as nossas traduções está sempre escrito Senhor. Todas as nossas traduções, inclusive a nova da CNBB, está escrito Senhor. Então, algumas elas vão traduzir, porque daí vão usar muito da Jerusalém. A Jerusalém ela traduz para Javé. Então, o texto que é javista, ele traz como Javé. O texto que é elohista, ele traz como Adonai, traz como Senhor. E é por isso que quando os judeus vão utilizar, então eles não utilizam nem o verbo, digamos assim, o verbo ser. Se a gente for transliterar para a gente, então quando você fala assim, eu sou Lu, qual a sua profissão? Qual a sua profissão? Técnica? Não vou colocar técnica. Certo? Para o judeu, isso daqui, o que é dito para Moisés? Em nome de quem eu vou falar com o faraó? E Deus diz, eu sou aquele que sou. Yahvé Adonai. Então, a palavra Yahvé para eles também tem o som de eu sou. Então, os judeus eles vão falar sempre na terceira pessoa. Eles nunca falam na primeira pessoa para não cair num pecado, nem num pecado gramatical. Aí Jesus vem e fala assim,
Eu vim para dar pleno cumprimento à lei. Entende? Então imagina você mudar todo o vocabulário da época para que você não caia nem num pecado gramatical. Não é nem um pecado contra Deus, é um pecado gramatical. É a mesma coisa que todo mundo dissesse assim, padre, eu vim confessar. Por quê? Porque eu falei problema. Entende? Qual é o tamanho da pira desse negócio? Então eles trocam tudo isso. Quando Jesus fala, eu sou, tu és o rei dos judeus? Eu sou. Você é o filho de Deus, você é o Messias? Eu sou. Isso daqui para eles é uma causa de escândalo gigante. Eu falo assim, o Johnny é professor. Sempre na terceira pessoa. O Johnny é professor, o Johnny é catequista, o Johnny é analista, a Lu é técnica. Quando ela vai falar assim, ela não vai falar, eu sou a Luciana. Não existe. Não existe. Entende? Entende como é complicado? Aí a gente cai num grande pecado que é me fugiu o nome do bendito do pecado, mas eu vou lembrar, daqui a pouco eu falo para vocês. Mas é a questão que, assim, quando você pensa que tudo é pecado, você deixa de fazer. E você deixa de viver. Nisso você está caindo num pecado, escrúpulos. Você se torna uma pessoa escrupulosa. Esse povo, principalmente os fariseus, eram pessoas escrupulosas. Eles tinham tanto medo de pecar que eles cometiam um pecado muito maior, que era não viver os mandamentos como realmente devia ser vivido. Eles sempre. Isso. Mas essa é a visão que eles têm até hoje. É a visão que eles têm até hoje. Tanto que quando você pega, por exemplo, os saduceus, eles não vão interpretar, por exemplo, a vida após a morte, que está escrito no livro de Macabeus. Eles não vão interpretar isso. Eles vão entender que depois que morreu, morreu, não tem mais o que fazer. Então, se você não viveu o mandamento ao pé da letra, você está condenado ao Sheol. Entende? E daí o que eles estão esperando? O Messias que Isaías anunciou. Só que esse Messias que Isaías anunciou já veio. E eles não reconheceram. Por quê? Eles estão preocupados nessa regra aqui. Exatamente. Vai cair numa série de pecados ali que vai fazer com que o povo não viva efetivamente o que Deus quer. E daí é onde Jesus vem para brigar com essa galera. Entende? Então, quando há essa ruptura, olha o que se torna essa ruptura. E daí, pensar que esse pecado, né, e muitas vezes, uma vez eu quase dei um... Oi, perdão. Claro. Mas assim, na igreja, né, a gente aprende, quando a gente não sabe, não é pecado. Isso. Então, para o povo judeu, eles não estão pecando, não é pecado. Até para Deus não é pecado. O comportamento do povo judeu. Eles estão pecando a partir do momento que Cristo vem e fala que é. Então é aquela, depois que Cristo veio, a régua subiu. Até esse ponto eram os profetas, entende? Isso. Aí cai naquela questão da livre interpretação. Por que existe os saduceus, os doutores da lei, existe os sacerdotes, existe os fariseus? Cada um deles interpreta a lei e a escritura de uma forma. Então eu tenho os judeus que só aceitam a Torá, só aceitam os 5 primeiros livros. Eu tenho os saduceus que interpretam que aceitam os 46. Eu tenho os mestres da lei que só interpreta o Deuteronômio. Ignora todo o restante. Hoje. Vamos lá. Existe um ditado que diz que cavalo velho não aprende a marchar. Então imagina isso sendo trazido de geração em geração. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Ok, não vou fazer. Aí você passa o quê para o seu filho?
Quando eu fui para... Eu estava em... Eu estava em Milão. Eu estava em Milão. Eu estava esperando as bagagens chegar. Tinha um cara que, assim, jovem de tudo, judeu. O que ele fez? Deu meio-dia, qual que é a obrigação do judeu quando dá hora fechada? Ele tem que parar e rezar. O que ele fez? Olhou no mapa para ver para onde estava direcionado Jerusalém. E ele se direcionou no meio do aeroporto, se direcionou para Jerusalém, pôs o kippá dele, o véuzinho, e começou a fazer a oraçãozinha dele. Bonito, muito bonito, mas era um cara que tinha 20 anos. Entende? Então, mas quando você fala que na hora que Jesus veio, né, passou a régua, subiu. Isso. Tá. Mas ó, esse exemplo aí. Esse exemplo é uma pessoa nova, mas só que é a criação, né? Algo que está vindo empenhado. Exato. Então, assim, falando dessa pessoa, exclusivamente, né? Vamos individualizar. Ainda assim é pecado, porque é algo que foi inserido nele, enraizado nele. Se ele não tiver um despertar, ele nunca vai saber. Então, a maior questão é o que ele está fazendo com isso. O fato dele seguir o judaísmo não é um problema. A questão é, por exemplo, quando você vê vários vídeos, e digamos que esse cidadão faça a mesma coisa. Em Jerusalém existem igrejas católicas cristãs, certo? Existem padres. Quando os cristãos católicos estão lá, o pessoal está jogando pedra, está cuspindo, está falando que Jesus não é nada. E literalmente, assim, são com xingamentos horrendos, né, para os cristãos católicos. Digamos que esse cidadão está fazendo isso. Esse é um pecado, um grandioso pecado. Ah, mas ele foi ensinado pela família. Sim, mas ele não está vendo o exemplo dos demais? Entende? Então tem essa questão, muito do quanto a pessoa quer se converter. Mesma situação, a gente vem da catequese. Quantos nós conhecemos que saem da catequese, vou usar minha turma que é catequese de adulto. Ah, olha, você tem que tomar cuidado, você não pode atentar contra a sua vida. Beleza? Beleza, o cara bota o capacete e sai empinando a moto. Então tem essa questão, o quanto ele está fazendo. Um ponto que a gente tem que pensar é o que isso impacta no próximo. Porque o pecado individual ele vai ser julgado. Da mesma forma que nós seremos julgados pela nossa arrogância. De falar assim, eu sou católico, eu vou ser salvo. Não é bem assim. Não é bem assim. Entende? Então é importante a gente tomar bastante atenção quanto a isso, tá? Quando nós falamos sobre a criação como um dom, a criação do mundo como um dom, é justamente esta palavra de Deus que faz todas as coisas, tá? Então, nós temos Deus como o verbo em si, tá? Quando a gente pega toda a parte da criação, né, e principalmente a criação do homem, né, que diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando nós pegamos todo o livro, principalmente o Gênesis 1, nós temos a trindade ali bem descrita, certo? Então, o Santo Ambrósio vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui eu tenho o Espírito Santo. Quem que fala? Deus Pai. Certo? Então, se você for ver, e daí o que eu tenho falado bastante nas outras aulas a gente precisa encontrar Cristo em todo o texto bíblico. Onde está Cristo no texto da criação? Ele é o verbo. Então, Deus Pai, isso, exatamente. Então, Deus Pai, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, aqui eu tenho a completude da Trindade. Porque Cristo já era Cristo antes mesmo de todas as coisas. Ele já estava com Deus. Isso, João 1.
Isso. Então João 1 vai dizer, no princípio era Deus e o verbo estava com Deus. Certo? Então quem que faz todas as coisas? Cristo. Então quando a gente olha Gênesis 1, como que eu explico a Trindade? É justamente isso. Deus é aquele que dá o comando. O Espírito está com ele para que as coisas sejam concretas. E quem faz a ação das coisas é sempre o Cristo, é o Verbo. Então, na frase, né? Deus disse. Deus disse: façamos o homem. Aqui eu tenho Deus Pai. Aqui eu tenho o Cristo. Certo? E o Espírito Santo é o que faz o homem ser concreto. Então, o que dá a existência das coisas é o comando do Pai com a ação do Cristo e a permanência do Espírito Santo. Quando você fala Cristo, você está falando de Jesus. Jesus, isso. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o verbo é Jesus. Exato, totalmente. Mas quando eu falo, Adão peca, Jesus é O novo Adão, Adão. a nova criatura. Ok. Pensando assim, vai funcionamento. Tranquilo. Se Deus Pai diz, façamos o homem, certo? Aham. Cristo é o façamos. O Espírito é o que faz o homem ser completo. Isso. Por quê? Esse pecado dele, já que ele era tão completo, vamos lá, tem duas árvores, a vida e a árvore de todos os conhecem, né? A árvore do pecado, certo? Sim. Porque se estava tão completo, uma trindade, esse Adão e essa Eva, eu não posso me orgulhar inveja de estar completo. Você não Existe. tem nada, você pode ter inveja de quem tem um carro. Tem. Não dá. Tem. É verdade. Você entendeu? Não, eu entendi o seu contexto. A questão é, se tudo era tão bom, como o próprio Deus diz que tudo era tão bom, por que, que o homem peca? Porque o homem não se acha autossuficiente. O homem quer estar com. Não quer ser submisso. Ele andava, o Senhor andava com ele, conversava com ele. E qual que é a intenção da serpente quando ela fala: olha, Deus não disse que não era para você comer de uma árvore, porque senão você ia morrer? Que você não pode comer. Não era bom. Não. Então, ele disse que é. Coma de todas as árvores, exceto da que está no meio. Não proibiu. Mas qual que é a frase da serpente? Ele não poderia comer. E o que isso causa? Por que existe uma árvore que eu não posso comer? Se eu sou tão perfeito, se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, o que eu tenho de menor que eu não posso comer dessa árvore? Gera inveja. Então, a questão é, quando a gente pega o texto em si, ele não escreve exatamente como uma árvore, certo? Ele não descreve, é uma alegoria, totalmente uma alegoria. Então, quando fala que essa árvore estava no centro do Éden, significa que é o próprio Deus que provém a vida e decide o que é o bem e o que é o mal. Aí você entra na história de que a serpente tinha pernas e era um dragão, que o fruto era uma maçã, porque é um erro de tradução do latim. Entra toda essa questão. Tirando a alegoria. Justamente porque quando você não entende essa questão de que. E daí cai numa outra situação. Quando você tira toda essa alegoria, você entende o pecado de Adão e Eva como um pecado sexual. Não dá comer. E a questão não é comer.
A questão não é comer, a questão é isso aqui. O orgulho e a inveja. Qual que é o pecado de Adão? Qual que é o nosso pecado original? Entende? Então, quando a gente... E daí, só para a título de curiosidade, tá? Quando a gente pega no latim... Quando a gente pega do latim, e da onde vem toda essa alegoria dizendo que Deus criou uma árvore que tinha uma maçã. Quando você traduz a Bíblia do hebraico para o grego e do grego para o latim, a palavra maçã, ela é escrita como mala. E quando fala da serpente que possuía o mal, ela cria a árvore do malum. Então, como que os pintores vão fazer as interpretações bíblicas? Com a maçã. Então, a alegoria da maçã é justamente uma má interpretação dessas duas palavras aqui. Quando a Bíblia é trazida para o latim, que daí vai ser a Bíblia Vulgata, tá? Ela vai dizer assim, que no centro do Éden havia a árvore do malum. E nessa interpretação ela vai assim, ok, que fruto que parece mais? A maçã. É daqui que vem essa interpretação. Ah, John, podia ser um cacho de uva? A questão não é a árvore. E nem a fruta. Exatamente. A questão é, por conta desses dois itens, eu me afasto de Deus. Se eu me afasto de Deus, eu tento ser o próprio Deus. Então, a inveja faz com que eu tente decidir o que é o bem e o que é o mal. E por conta deste orgulho, eu me afasto do centro da vida. Então, a morte é a consequência. A árvore da vida é Deus. A árvore do bem e do mal também é Deus. Entende? E aí a palavra Éden, ela é delícia. Ou o jardim do Éden é o jardim das delícias, que em algumas traduções vai trazer como paraíso. Tá? Então, quando eu saio desse jardim das delícias, eu me afasto de Deus. E o resultado disso é a morte. Ah, Deus odeia o homem? Não, não odeia o homem. Mas o homem se afasta desse Deus. Exatamente. A mão fala assim, ah, é você que me quer, então venha. Aquela pintura, e a gente pode até voltar, ela é a pura realidade dessa ganância do ser humano. A inveja do homem de não se reconhecer menor que Deus. E se reconhecer menor do que Deus não significa que ele é menos digno. Uhum. Sim, sim. Sim. E a palavra diabo... Não, a palavra diabo vem do latim, né? Diabolum, vem de separador, de divisor. Então, quando a gente fala do diabo tal, tem toda essa questão. E daí, quando você pega, por exemplo, a serpente, daí vai falar assim, como punição você comerá da poeira do chão e rastejará sobre o seu ventre. A gente vai entrar nessa parte. Calma aí. Respira. Mas a questão é assim, quando eu falo da serpente, a palavra serpente, ela vem de dracônia. Dracônia. E dracônia, ela pode ser tanto a serpente quanto um dragão. Por isso que quando a gente, e daí os santos padres vão interpretar a serpente do paraíso, vai interpretar como o mesmo dragão do Apocalipse. Por isso que é a mesma palavra. Não, é a mesma palavra. E é nessa interpretação que Deus vai dizer que a serpente vai rastejar sobre o seu ventre. Ou seja, ela vai perder suas patas. Entende? Ah, mas e daí essa serpente? É aquela que vai descer como torrentes de água para abocanhar o filho da mulher.
Então, o dragão de João. Entende? É a mesma palavra. Então, a dracônia é a mesma para o Éden quanto para o Apocalipse. Tudo bem? Tranquilo até aí ou só está piorando? Hoje eu não entendo. Aí eu venho pra aula e A ideia é justamente essa, ou não? Às vezes. Não. No dia derradeiro a gente não vai falar nada. Copiaram todos, tudo bem, tranquilo. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente fica pensando assim: onde está a dignidade da criatura, então, se ela mesmo se volta contra o seu Criador? A dignidade, ela é existente, porém, ela abandona. E quando Deus se encarna, ele mostra essa dignidade nova. Em quem? Ele mostra tanto em si mesmo, como o Cristo, quanto em sua própria mãe. Certo? Então, por isso que quando nós pegamos Jesus, a gente coloca ele como novo Adão e Maria como nova Eva. Porque estes dois vão ser responsáveis por apresentar, ou melhor, reapresentar, reintroduzir ao ser humano a dignidade original. Ou seja, dois seres sem pecado. Sem nenhum tipo de pecado. E principalmente sem nenhum tipo de orgulho, sem nenhum tipo de inveja. Maria teria total, e assim, falando humanamente como nós somos, Maria teria total autoridade para, quando o anjo anuncia que ela seria a mãe do Salvador, ela fala assim, pode, não, ela poderia dizer assim, pode vir. E quando chega para Isabel, ela fala assim, que tem feito eu para que a mãe do meu Senhor possa vir me visitar, e ela chegar e falar assim, realmente eu sou a mãe do Senhor, então, eu vim aqui só passar umas férias, você que vai cuidar de mim. Ah, eu tô grávida, problema é seu. Entende? Então, Maria, ela poderia ter absorvido todo esse orgulho. E não, ela o tempo todo se pôs como serva. O tempo apontando ao Cristo. Exatamente, exatamente. Então, quando a gente fala eu falei isso na última aula, né? Quando a gente fala da dignidade do homem, e principalmente sobre Maria, a gente vê que ela vai sempre, sempre apontar para o Cristo. Ela é uma criatura importante, muito importante. Né? Tanto que tem. Imagina. Não, ela só fala, não, eles não têm mais vinho. Sim. Mulher. Ainda. Exato. Aí ela fala, fazer tudo que ele mandar. O que tem? Ela dá uma entender assim, ó. Ela está apontando o Cristo. Então ela está dizendo o seguinte assim, olha, vocês ainda não conhecem o Messias, mas faça o que ele está mandando. Então, daí ela fala, filho, não tem mais. Ela só intercede. Sim, sim. Não, ela só intercede. A resposta do Cristo é a questão de ainda não é o momento do meu sangue ser derramado. Por isso, intercessora. Então ela chega e fala assim: eles não têm mais vinho, ou seja, eles não têm mais alegria. E Cristo, quando responde, ainda não chegou a minha hora, ele está dizendo assim: a alegria virá depois que o meu sangue for derramado. A partir da minha ressurreição, aí sim a alegria voltará. A questão é que assim, a gente muitas vezes não se. Aí é o que eu comentei na aula passada. A gente não se deixa ser formado pela Bíblia. Porque está tudo escrito lá. Não, aí tem a Santa Igreja. Aí tem a Santa Igreja. Aí por isso que os textos que eu uso, né, a Dei Verbum, a Verbum Domini, a Lumen Gentium, elas sempre vão citar justamente esses apontamentos, de forma sutil. O que eu estou fazendo aqui é traduzindo para o português barroco, vamos dizer assim. Entende? Então é importante a gente pensar que
A mulher, Eva poderia ter caído, né? Ou melhor, a nova Eva, né? Poderia ter caído nesse pecado, mas não. Ela mostra essa dignidade nova. E aí, a gente, como catequista, a gente tem essa obrigação de ouvir esse proto-evangelho e repetir o que ela faz. De ter a humildade, de continuar sem orgulho e sem inveja. Onde entra isso? Ai, nossa, a Luz sabe muito mais que eu preciso ficar igual ela. Deixa isso de lado. Certo? Ah, porque o padre fulano de tal queria muito que aquele padre viesse para cá. Deixa isso de lado, é Cristo. Não importa o padre, não importa o catequista. Certo? É a gente estar sempre a serviço. Da maneira que a gente pode e buscando melhorar. Certo? A graça pressupõe a natureza. Vocês vão ficar de saco cheio dessa minha fala. A graça pressupõe a natureza. Ou seja, para que Deus haja, eu preciso ter a minha ação. Quando Jesus fala, ou melhor, quando Maria fala, fazei tudo o que ele vos disser, que ele vos mandar, eles estão dizendo, tenha a sua natureza preparada para que a graça possa acontecer. Então, enchei as talhas de água. Já viram alguma explicação sobre as talhas de água, de como funciona? As talhas de água, elas eram um tonel, mais ou menos assim. Né? Então, eram 7 talhas de água, se eu não me engano. Né? Então, elas cabiam aqui muitos litros. Vamos arredondar aqui que elas cabiam, sei lá, 1000 litros. 1000 litros de água, certo? Aonde fica o poço? Sempre na Baixada. Certo? Então, principalmente a terra de Caná, que é uma terra muito árida, os poços sempre vão ser no lugar mais baixo que tem. O que esses caras, né? O que esse povo que foi encher as talhas de água tinha que fazer? Carregar. E pensa que tudo aqui era de pedra, gente. Pegar uma talha menor, descer até o poço, encher aquilo de água e subir com isso de volta. Para encher 1000 litros de cada uma delas. E 1000 litros pode ser um exagero, tá, gente? Pode ser 100 litros, etc. Mas a questão é, eu preciso ter um esforço gigantesco para que a graça possa realmente acontecer. Então não adianta a gente pensar que a vida vai ser fácil. Ah, fazei tudo o que ele vos disser. Ah, mas Deus, eu tenho que descer pegar água. É, meu filho, você não quer que a alegria volte? Você não quer que a graça aconteça? Você não quer adoçar a sua vida? Você tem que ralar. É isso que Deus está dizendo quando ele fala sobre esse evangelho das bodas de Caná. Que para que o homem tenha uma transformação que o leve para a alegria, para a felicidade eterna, eu preciso descer, eu preciso me redimir, eu preciso descer ao chão, eu preciso me curvar como um todo para Deus, para que Ele possa me elevar. Enquanto eu estiver aqui buscando só os lugares mais altos, Deus não vai fazer isso. E é aonde toda a queda do homem vai nos levar. Quando a gente vê o pecado de Adão, a gente tem que pensar assim, ah, se fosse eu não faria isso. Faria. Faria pior, capaz de tacar a maçã na cabeça de Deus. Entende? Sim. Isso. Sim. Esse trabalhar é chegar a alcançar a graça novamente. Porque eles tentam falar é o esforço de voltar para Deus, exato. Né? E aí. É exatamente isso. Porque o que acontece? Quando a gente fala que nós somos importantes para Deus, sim, nós somos as criaturas mais perfeitas que Deus criou. Acontece que, por nós mesmos, a gente se afasta e se deforma. O pecado faz isso com a gente, certo? Quando eu falo sobre o trabalho,
a Gênesis, tanto Gênesis 1 quanto Gênesis 3, vai utilizar o trabalho primeiro como algo muito bom e depois algo como uma punição. Gênesis 2 vai dizer, olha, não existia nada porque Deus não mandou a chuva e não havia feito o homem para arar a terra. Ou seja, o homem como co-criador. Depois, Gênesis 3, que vai ser o mesmo escritor de Gênesis 3, é o mesmo escritor de Gênesis 1, que é diferente do escritor de Gênesis 2, tá? Calma lá, a gente já vai nessa. Esses dois escritores, o que ele vai ver? O trabalho como uma punição. Então, por que eu trabalho? Porque você caiu em pecado, que se você não tivesse virado as costas para Deus, você não precisaria trabalhar. E por isso que o homem se alimentará do seu próprio suor, e a mulher terá dores de parto. Nessa, Maria teve dor de parto. Por isso que ela não perdeu a virgindade no parto, o que é cientificamente impossível. Certo? Mas por que isso acontece? Porque além dela ser feita sem pecado, o seu fruto não tem pecado. Então, por que nossos filhos causam dor em nosso parto? Porque nós viemos de um pecado e os nossos filhos também possuem esse pecado. O que muita gente vai falar assim? Ah, porque o filho é feito de um pecado, ou seja, o sexo. Não, o sexo não é um pecado. O fato dele ver a nudez de cada uma de cada um, né? Adão e Eva, quando ele come do fruto e vê a sua própria nudez, é sinal que ele perde a pureza. Não é a questão de... E daí muita gente fala assim, ah, porque o sexo é o pecado, porque eles transaram e daí Deus expulsa eles. Não. Anatomicamente, o homem é feito para a mulher. Certo? Então, quando a gente olha toda a criação por essa visão, a gente tem um outro entendimento da coisa. E a gente começa a ver o ato divino nisso daqui tudo. Né? Então, quando a gente vê esse proto-evangelho, daí, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Aí, coisa que eu já comentei, né? Entre a tua descendência e a descendência dela. A descendência da serpente é o pecado e a morte. E quem é a descendência dela? Jesus. Aí que eu comentei com vocês, né, no começo e também algumas reuniões de catequese quando a gente canta a música do Padre Marcelo, por mais bela que seja, é uma música teologicamente errada. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Maria não tem esse poder de pisar na cabeça da serpente. Só o Cristo. Entende? Exatamente. Da mesma forma que quando a gente pega o... É pra saber, né? Mas enfim. Mas e tem uma outra questão também. Quando nós pegamos a música do padre Jonas Abib, aquela música que ele fala que o mar é Deus e o barco sou eu, biblicamente é uma música errada. Porque o mar é visto como a moradia das feras. Então não tem como o mar ser Deus. Entende? E se o mar é Deus e o barco sou eu, sinal que eu estou sobre Deus. Isso também está errado. Entende? Então, olhando biblicamente, a gente para de disputar. Tudo bem, gente? Não destruí Jó. Eu coloquei Jó no caminho aqui. Aí, gente, um ponto que a gente estava falando nas outras aulas também, tá? Todos esses textos, né, a igreja ela vai nos orientar. Então, a Dei Verbum, ela vai dizer, desde o princípio, Deus se manifesta pela criação, após a queda, sustenta a inabalável esperança de salvação. A revelação, portanto, já se inicia nesse alvorecer do cosmos. Né? O cosmos como ordem das coisas. Tá? Quando a gente olha todos esses textos, né, da Lumen Gentium, da Dei Verbum e os diretórios da catequese, isso aqui prova uma coisa para nós.
Gênesis, aí, de novo, repito o que eu comentei no começo da aula passada. É importante a gente ter mente bem aberta para entender esses primeiros textos, tá? Gênesis do 1 ao 11 não é um texto científico, tá? Não é um texto científico. Porém, ele também não é um texto mitológico. O que significa? Significa que nós estamos falando de um texto, de uma história sendo contada, a partir de uma linguagem que o ser humano entenda. Como que Jesus explicava os desígnios de Deus? Através de parábolas. A parábola, ela não é algo mitológico, mas ela também não é algo científico, certo? Por isso que quando a gente olha Gênesis do 1 ao 11, a gente vai ter textos muito alegóricos. A serpente com pernas, o fruto do bem e do mal, os anjos nos portões do Éden. De onde Deus tirou esse portão? Certo? Aí a gente pega a Torre de Babel, uma torre que alcança o céu, né? Alcança a morada de Deus, o dilúvio. Então, todos estes textos são textos alegóricos. Não significa que são mitologias, ou seja, que são fantasias, mas também são coisas que nem tudo a gente consegue provar com a ciência. Tudo bem? Isso. E esses textos, principalmente esses 11 aqui, ele é do século 10 antes de Cristo. Então a gente está falando de 1000 anos antes de Cristo. A partir de Gênesis 12, a gente já está falando do século IV. A partir do Gênesis 12 em diante, a gente está falando mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos a partir do século 6 ao 4 antes de Cristo. Tá? Então, a partir de Gênesis 12, eu consigo comprovar cientificamente, porque eu tenho cidades, eu tenho populações, eu tenho moedas, eu tenho imperadores, tenho uma série de fragmentos históricos que ajudam a gente a pontuar isso numa timeline do mundo, certo? Científico. Então aqui também a ideia não é ser totalmente científico, mas ele tem capacidades científicas. Ou seja, eu consigo comprovar que Abraão existiu? Não consigo comprovar que Abraão existiu, afinal de contas, é um homem de muito tempo atrás. Mas eu consigo dizer aonde ele viveu, a época que ele viveu, as mudanças que haviam de população. Exatamente. O dilúvio não. Existe uma ideia. Isso. Existe uma ideia. Exatamente. Mas é uma ideia, não é algo comprovado. Então, a menos que tenha uma escavação que coloque a madeira na mesma época em carbono 14, aí sim a gente pode dizer que o dilúvio é um fragmento científico. Ainda é um estudo. É um estudo arqueológico, né? A Bíblia não. E, de novo, gente, a igreja não bate na tecla dizendo assim: vocês precisam acreditar que isso aqui realmente aconteceu ipsis literis. Mas ela diz: olha, está numa linha muito tênue entre a alegoria e a ciência. É uma linha muito de. Assim, qualquer deslize você cai na mitologia. E se você começar a tirar coisas ali, você cai na ciência. Então, assim, é uma linha muito, muito frágil nesse ponto. Mas por que eu estou explicando isso? Porque, apesar dessa interpretação e desse apontamento, a Dei Verbum vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus.
Então eu não posso colocar o Gênesis 1 a 11 como uma alegoria ou como uma fantasia, porque senão eu tiro a importância disso da palavra de Deus. Exato. Exatamente. Quando você pega, por exemplo, o século X, é um período onde o povo está no exílio. Então, como que desperta toda a interpretação do homem? Boa. A Lumen Gentium, a história da salvação, não começa na instituição, mas no desígnio eterno do Pai de reunir a humanidade, a igreja. A humanidade, a igreja está misteriosamente pré-figurada desde o princípio. Quando a gente olha Gênesis 1, a gente vê que quando Deus fala façamos, né, já existe uma interpretação da vida em comunidade. Então, de que a salvação ela não é sozinha, sabe? Verbum Domini, a criação inteira é um lugar de linguagem divina. O mundo visível fala sobre o Criador invisível. Mas essa mesma criação ferida aguarda a redenção que chega unicamente em Cristo. Então, a partir do momento que eu vejo Cristo como o Redentor, e daí quando tem esse proto-evangelho ali em Gênesis 3, eu consigo enxergar esse Cristo, eu tenho um entendimento da salvação, certo? E o diretório, a catequese deve inseparavelmente apresentar a bondade criacional, a dignidade humana e a realidade da queda e a promessa. Ou seja, a gente precisa passar por esses pontos. Porque, como eu sempre falo, a pergunta sempre vai vir: se Deus é tão bom, por que existe o mal na Terra? Certo? Por que existe o mal na Terra? Por conta do pecado original, a inveja e o orgulho. Ah, mas se o homem tinha tudo, por que ele tem inveja? Porque ele entende-se como um menor. E ele, entendendo-se como um menor, ele não aceita em sua liberdade, ele se vira contra Deus. Mas a bondade divina, diante dessa realidade da queda, promete uma salvação. Aí vem Gênesis, vem o Evangelho. A minha hora ainda não chegou. Por isso, quando chegar, nós teremos aí sim a salvação eterna, a vida eterna. Imagina. Não, tem que pedir perdão, não. Isso. Quando a gente fala de Gênesis, né, você tem lá Lúcifer, Caio, tá. Uhum. Aí aonde que a gente tem. Isso é Apocalipse. A queda de Lúcifer é Apocalipse. É Apocalipse. Mas tudo bem, eu entendi seu ponto. Tá. Como que a gente chega quando o autor Uhum. chega e fala assim, ó, houve uma batalha no céu, expulsa, né? E aí tem até uma imagem famosa do Lúcifer caído, olhando com um olhar tipo meio de tristeza, de arrependimento, Sim. mas também com aquela de ira, né? Esse autor é alegórico, tipo, no sentido mitológico? Como é que é isso? Quando o pintor vai utilizar quando ele vai criar essa imagem, ele cria a partir do Apocalipse. O Apocalipse que fala sobre essa batalha e que vai apresentar Miguel, que vai apresentar toda a horda do. Isso. Não, imagina. E daí o que acontece? A passagem que fala: o dragão varreu um terço das estrelas. Lúcifer, quando ele cai, ele leva um terço dos anjos. Então tem toda essa alegoria ali. Quando há esse ponto, ele vê totalmente uma alegoria do que se foi criado. Aconteceu dessa mesma forma? A gente crê que sim, afinal de contas está no livro da Revelação, no livro do Apocalipse. Sim. 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 Mas mas o tempo dos livros não são cronológicos. O texto bíblico não é cronológico. Mas quando a gente fala da pintura, a gente está falando do iluminismo. O iluminismo é mais ou menos no século XV, mais ou menos, depois de Cristo. O livro do Apocalipse é mais ou menos em 99.
Depois de Cristo. E a preocupação da igreja até o século XVI, que é 1500, onde a revolta protestante, era só em afirmar o Novo Testamento. Ela não tinha uma preocupação com o Antigo Testamento. Quando há revolta protestante, aí sim a igreja vai se preocupar em dizer assim, não, realmente, esses 46 livros do Antigo Testamento são palavras de Deus, porque Deus age através dos profetas, etc, etc. Até então, não, ela utiliza a Bíblia como um todo. Só que qual que é a preocupação dela no início, né? Até esse ponto? É reafirmar os apóstolos e os seus sucessores. É reafirmar a própria igreja. Os evangelhos, as cartas e o Apocalipse são livros designados por Deus na nossa era. Entende? Quando ele fala, porque para eles assim, o Antigo Testamento já tá segmentado. Então não tem que me preocupar com isso. Então para a igreja o Antigo Testamento já era, já foi feito, todo mundo já aceita, ponto. A preocupação é o que eu tenho daqui para frente que eu preciso tomar cuidado. Então por isso que eu vou ter os evangelhos apócrifos, eu vou ter as cartas apócrifas e assim por diante. Né? Então a preocupação deles vai ser mais com o Novo Testamento. A pintura feita pelo iluminismo é muito mais com visa nisso daqui. Sim. É uma pintura que, se eu não me engano, está no Vaticano. Se não tiver no Vaticano, está num mosteiro em Milão, se eu não me engano. Mas eu sei qual pintura que é. Mas essa pintura da queda é justamente olhando o Apocalipse. E, de novo, a Bíblia ela não tem a ideia de ser uma timeline, não tem a ideia de ser linear. Ela é moldada de forma linear? Sim, mas ela não foi escrita de forma linear. Sim. Então, mas é por isso que eu gosto de explicar isso, porque quando você pega esses 11 primeiros capítulos aqui de Gênesis, eles foram escritos depois desses livros aqui. Então você pega, por exemplo, nessa mesma época, o livro do Êxodo já estava escrito. Então, por que isso foi adicionado depois? Porque a premissa era eu passar verbalmente e não eu escrever. Isso vai ser escrito muito depois. Quando que isso vai ser escrito? Antes do exílio da Babilônia pelo rei Josias. O rei Josias, ele está aqui, né, pautado aqui entre o século 10, 9 e 10, né, ou melhor, 10 e 9, antes de Cristo. E esse rei Josias, ele vai fazer o quê? Ele é o primeiro rei depois do exílio, antes do exílio da Babilônia e depois do exílio dos sírios, se eu não me engano. E daí o que acontece? Ele vai ser quem vai orientar todo o judaísmo, então ele vai reestruturar o judaísmo. Quando ele reestrutura esse judaísmo, aí sim ele tem toda a preocupação de colocar os livros numa ordem, contar a história de que realmente é importante. Então, tipo, o livro do Levítico, ele foi escrito nessa parte, nessa época. Mas ele está entre os livros do Pentateuco. Os livros do Pentateuco são do século entre 6 e 4. Mas o livro do Levítico foi escrito provavelmente no século 11. Não foi escrito depois, ou melhor, não é no século 11, perdão, gente. Esse aqui é mais antigo, não é 6 e 4 anos de Cristo. Esse aqui é mais próximo dele. Esse aqui é século 16 ou 14, tá? Não sei, então. Mas por que ele é colocado dessa forma? Nessa orientação, o que ele fala? Qual que é a primeira frase do Gênesis? No princípio. Então ele fala assim, isso aqui vai falar toda a criação, então eu vou colocar esse primeiro. Exato. Isso. Então tem toda essa história. Então da onde vem a nossa fé? Vem de Abraão. Então qual a primeira história que eu vou ter que pautada na fé? Gênesis 12, a história de Abraão. Aí depois eu venho com Jacó, veio com José, Isaac, Jacó, José do Egito. Aí tem a migração para o Egito. Depois que acontece a migração para o Egito, o que acontece? A escravidão. Dessa escravidão, Deus nos liberta. O que significa a libertação? O êxodo. Eu vou voltar para minha terra. Então eu tenho uma nova caminhada. Do êxodo, eu vou ter o primeiro recenseamento. Vou ter um livro de números. Como que eu vou ensinar esse povo a cultuar? O livro do êxodo já está escrito. Porém, eu preciso mostrar para esse povo que eles não podem rezar em qualquer lugar. Eles têm que rezar no templo. Então, quem que vai escrever esses livros? A tribo de Levi, o Levítico.
E daí, como que Moisés vai reestruturar novamente essa lei? Ele vai escrever a segunda lei, o Deuteronômio. Né? Deutero vem de depois, né? Então, o livro do Deuteronômio, ele vem nessa pegada de que, olha, o povo chegou na Terra Prometida, já passou 40 anos desde que nós saímos do exílio e agora a gente está voltando para a nossa terra. O que a gente precisa seguir? Né? Afinal de contas, são novas gerações. Então, ele passa a lei de novo e morre. Depois que ele morre, vem o livro de Juízes, né? Depois vem, primeiro vem Josué, que vai ser aquele que vai dar seguimento no que Moisés fazia. Depois vem Juízes e vem a monarquia. Primeira e segunda Reis, primeira e segunda Samuel, primeira e segunda Reis com a monarquia. E depois começam os sapienciais, porque um grande rei sábio foi Salomão. Aí eu vou ter Provérbios, Sabedoria, Eclesiástico e Jó. Jó, quando foi escrito? Na mesma época que século XVI e XVII, século XVI e XIV, mesma época de Abraão. Mas como é um livro que conta a história de Israel de forma alegórica, eu coloco como uma sabedoria de Salomão. Então ele está dentro dos livros sapienciais. Mesmo assim, esse povo monárquico não entende a palavra de Deus. Então Deus precisa enviar os profetas. E daí vem Isaías, Jeremias, etc. E aí você termina todo o Antigo Testamento. Tudo bem? Aí, gente, para a gente encerrar, né? Eu já estou atrasado 12 minutos já. Os padres da igreja. Santo Agostinho mostra que o nosso coração permanece inquieto até repousar no Senhor. A desordem moral do pecado nasce quando a criatura escolhe amar bens inferiores no lugar do sumo e eterno bem. Aí Agostinho vai dizer, fora te busquei, ó doce amor, aquilo que estava dentro de mim. Né? Então ele vai falar isso. E daí também a questão que eu tinha comentado na aula passada, né? A concupiscência, ou seja, a inclinação para o pecado, ela nasce a partir do pecado. Não é que Deus nos cria com essa inclinação. A partir do primeiro sentimento de inveja, né, e de orgulho de Adão, aí sim a gente se inclina para o pecado. A gente tem a tendência ao pecado. E a gente tem que estar sempre fazendo esse esforço de nos distanciar dele. Tá? Santo Atanásio ensina magistralmente que a criação foi feita em Cristo e para ele. A redenção, portanto, não é um improviso para corrigir um erro, mas a restauração divina da própria obra criadora. Então, quando a gente olha, por exemplo, os textos, aí de novo, textos javistas, que são textos que, primeiro, chama Deus como Javé e molda Deus como um ser humano. É um Deus que sente, ou seja, tem sentimento, é um Deus antropomórfico, que tem mãos, pés, olhos, etc. Existe uma passagem que fala que Deus se arrepende da criação. Quando ele se arrepende dessa criação, é um texto já visto, dizendo assim, olha, Deus tem o mesmo sentimento do ser humano, de arrependimento. Por isso ele manda o dilúvio. Entende? Então, Santo Atanásio vai dizer assim, olha, Cristo é quem faz todas as coisas. E não é uma obra do acaso a existência do Cristo, como muitos interpretam, que Deus se arrependeu de tudo isso e por isso ele manda Cristo. Não, o plano de Deus já era para que Cristo estivesse entre nós. Porém, o homem não soube aguardar tudo isso, e por isso que Deus vem. Tá? Então tem esse ponto aqui. E principalmente essa questão do improviso de correção cai naquela das mitologias que eu comentei com vocês. O Monte Olimpo, por exemplo, da mitologia grega, ele é criado para corrigir a humanidade já pré-existente. Né? No caso, Deus já havia todo um plano de salvação, e daí ele tem esse plano de redenção já previsto, e com a queda do homem ele coloca Cristo no meio. Tá? E Santo Irineu vê Cristo como um novo Adão, onde houve a desobediência e morte, Cristo traz a obediência e a vida. Ele formula a célebre verdade, Maria desata com sua fé o nó da desobediência de Eva. Né? Então Eva é aquela que vai impedir a completude da vida, né? Sem pena, impede uma vida perfeita, e Maria é essa que vai desatar esse nó, né? Que vai deixar as coisas mais suaves para a gente, tudo bem? Então Santo Atanásio vai ser um dos primeiros Santo Irineu
vai ser um dos primeiros que vai utilizar Eva como Maria como Eva. Aí é isso aqui, mas a gente já falou, né? Então, a antiga Eva escuta a voz enganadora da serpente, duvida da bondade divina e de suas intenções, desobedece e afasta-se do projeto originário, torna-se cooperadora da grande queda e mãe dos viventes na ordem natural e terrena. E a nova Eva, Maria, escuta atenta e fervorosamente o anjo do Senhor, confia plenamente na perfeita bondade divina, obedece e submete-se, eis aqui sua serva, coopera integralmente com a graça e mãe dos viventes na ordem sobrenatural da graça. Tudo bem? E horizonte catequético, sem ensinar a criação, perde-se a antropologia cristã. Sem ensinar a queda, perde-se a compreensão realista do mal. Aí a gente cria um Deus mal. Tá? E sem ensinar a promessa, perde-se a âncora viva da esperança. Então, se o mundo é tão ruim, por que eu preciso ter esperança? Porque existe essa promessa de Cristo que já está se cumprindo. Bem? Então tem esse e para a gente depois pensar, né? Temos clareza em nossas turmas sobre a inalienável dignidade do homem criado à imagem de Deus. Então a gente tem essa consciência, a gente ensina dessa forma e a gente nos entende dessa forma. Falamos suficiente e sem reducionismos sobre a dramática realidade do pecado e da ruptura. Então muitas vezes a gente fala assim: Adão era ruim, a gente não é. É aquilo que eu comentei com a Gabi na outra aula. A gente tem que pensar que se a gente estivesse no paraíso, fosse nós no paraíso, a gente também pecaria. Se não precisa. Exato. Mas a questão é, por que os judeus não reconheceram o Cristo? A gente tem que pensar que se a gente estivesse lá, a gente bateria o prego na cruz. Né? Então é pensar que nós temos essa inclinação sim, se a gente não se atentar, tomou fogo. Sabe? Entendemos e transmitimos a redenção como uma necessidade vital ou apenas como um símbolo. Né? E percebemos e ensinamos a figura de Maria já pré-figurada na grandiosa promessa original em Gênesis 15, 3,15. Então, quando a gente olha esse texto de Gênesis, a gente está realmente interpretando como Maria. Esse aqui não dá para enxergar, mas eu vou mudar para vocês, que é os textos que a gente citou hoje. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Na semana que vem a gente vai falar sobre os patriarcas. E daí a gente começa a efetivamente falar sobre Abraão e os pais da fé, tá? A gente vai do Gênesis 12 a Gênesis 60. Hoje a gente só passou de um. Oi? Tudo bem, gente? Desculpa o atraso. Vocês têm alguma dúvida?